Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje eu vou falar o que você tem que fazer para ser reprovado na segunda fase do AB. Vou te explicar direitinho o que é isso. Vem comigo! Então, pessoal, o título desse vídeo pode até parecer estranho, né? Por que você quer saber o que você tem que fazer para ser reprovado na segunda fase do AB? Obviamente que é para você fazer o contrário, tá? Então eu separei várias dicas para você e essas dicas são essenciais para sua aprovação. Tudo que eu falar aqui vai te ajudar a ser aprovado na segunda fase da OAB. Então já peço para você deixar o seu joinha, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações e também se inscrever nas nossas redes sociais, que o endereço tá aqui embaixo. Então vamos lá, pessoal, a primeira coisa que vai te fazer ser reprovado na segunda fase da OAB é pular muitas linhas. É isso mesmo. Tem muita gente que esquece que você só vai ter 5 folhas para estar fazendo a sua peça e pula várias linhas. Vem cá, eu trouxe aqui um caderno de provas, então esse aqui é o caderno de provas da segunda fase do 30º exame do OAB de Direito do Trabalho, tá? A gente tem a peça prático profissional, então tem um enunciado aqui, e a gente tem 5 folhas. Então você tem a primeira folha com 30 linhas, aí depois ela continua na linha 31, e assim vai até a última folha da peça prático profissional, que você vai ter da linha 121 até a linha 150. Então a gente tem 5 páginas para poder fazer essa peça. Aí o que tem alguns candidatos que fazem o seguinte, olha só, ele começa fazendo aqui, então por exemplo, ele começa aqui com ao juízo do trabalho, e aí ele continua fazendo o endereçamento. Normal, tranquilo, até aqui sem problema nenhum. Ao invés de ele vir para a próxima linha, ou então pular somente uma linha para já fazer a qualificação, ele vem aqui e pula 10 linhas. Aí aqui depois ele começa a fazer a qualificação. Então aqui ele começa com reclamante, e aí ele vem fazendo aqui a qualificação. Para que serve pular esse tanto de linha na prova da segunda fase do OAB? Pessoal, não serve para nada, é só para você perder espaço. Vou até te explicar para que isso servia, tá? Antigamente, muita gente nem vai saber disso, mas antigamente os processos eram em papel, a gente não tinha o processo eletrônico. Quando o processo era em papel, o advogado fazia a petição dele, então essa aqui era a petição do advogado. Ele pegava essa petição aqui, levava lá no fórum, entregava num setor chamado protocolo. Tinha um funcionário no protocolo que ele ia olhar aqui o endereçamento e ele ia ver para qual vara que ele ia distribuir esse processo. Quando ele pegava qual era a vara, ele batia um carimbo e ele assinava. E aí vinha outra pessoa do distribuidor, pegava esse processo, levava lá para a vara. Quando o servidor da vara pegava esse processo, ele batia um outro carimbo e também assinava. Então essa quantidade de linhas aqui servia somente para isso, não servia para mais nada. Hoje, com o processo eletrônico, já não é mais necessário pular esse tanto de linhas. E na prova, pessoal, não serve para nada. Então aqui a minha dica é, fez o endereçamento, se você quiser muito pular linha, pula uma só, e aí você já vem aqui para a próxima e já começa aqui a fazer a sua qualificação. Não precisa pular mais do que uma linha. Porque você pode ter certeza que essa quantidade de linhas aqui, ó, essa quantidade de linhas que você for pular, isso vai refletir aqui na última linha, aqui na última página da sua prova. Quando você chegar aqui, cadê? Não tem mais espaço. Essas 10 linhas que você pulou, você vai faltar. E aí, se você deixar de fazer alguma tese por falta de linha, você vai ser reprovado. Então, não pule muitas linhas, ok? O próximo motivo que te faz ser reprovado na segunda fase da OAB é copiar todo o enunciado da peça nos fatos. Pessoal, olha só o tamanho do enunciado dessa prova aqui. Eu já vi vários alunos, quando eles vão fazer a peça, eles colocam um tópico. Então, olha só. A gente tem aqui, fez o endereçamento, fez a qualificação. Aí o primeiro tópico que ele vai fazer, ele coloca lá, dos fatos. E aí nos fatos, ele gasta uma página inteira, ele vem, fala dos fatos, ele pega o enunciado, ele copia a parte do enunciado, vem, fala. Às vezes ele gasta uma página inteira
inteira só com fatos. E sabe o que você vai ser pontuado por ter feito isso? Nada. Você vai perder um espaço precioso na sua prova sem ser pontuado por isso. A maioria das disciplinas da segunda fase nem pontuam fatos. Você nem precisa fazer tópico de fatos. Algumas exigem, às vezes dá 0,10, 0,20. Se você quer muito fazer um tópico de fato, faça, mas seja simples, seja direto. Geralmente, um parágrafo já é mais do que suficiente. Você não precisa ficar detalhando muito. Até porque, normalmente, as petições da segunda fase são divididas em tópicos. Aí, dentro de cada tópico, você vai fazer os fatos relacionados àquela tese que você está fazendo, tá bom? Então, não perca muito tempo com os fatos. O próximo erro que você pode cometer, que vai fazer você ser reprovado na segunda fase do OAB, é você errar a ordem das páginas. Pessoal, isso acontece muito mais do que você imagina. As páginas na segunda fase do OAB, elas são numeradas. Você tem para a peça 5 páginas. As linhas são numeradas. Para cada questão, você também tem uma folha específica. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Você tem o enunciado da sua peça, depois você vai ter as folhas, tá? Que você vai poder escrever. Olha só, ela começa na linha número 1, aqui vai até a 30, depois ela vem 31 até 60, aí ela vem 61 até 90. Se você começa fazendo a sua peça aqui, depois você pula essa página e vai para a próxima, o corretor ele não vai entender o que você está querendo dizer, porque quando a sua prova foi escaneada para o corretor poder analisar, ele vai estar na ordem da numeração das linhas. Então ele vai pegar a 1, quando ele chegar na 30 aqui, ele não vai pular para 61, ele vai pular para 31. Então, se você pular da 30 para 61, a sua tese não vai fazer sentido nenhum e certamente você vai perder pontuação. Então isso é algo que você tem que tomar muito cuidado com esse detalhe simples, e tem gente que reprova por conta disso. Aí, continuando, quando você tem as questões, elas também têm folhas numeradas, tá? Aqui ela não tá com um número aqui porque é simplesmente uma folha de rascunho, mas lá na hora da prova, a questão 1, ela vai ter uma folha que vai estar escrito aqui em cima, questão 1. Então, a resposta da questão 1 tem que estar numa folha que está escrito questão 1. Pode parecer ser muito simples, muito besta, mas eu posso te garantir que tem muita gente que reprova por conta disso. Sabe o que eu vejo muito acontecendo também? O aluno, ele está terminando de fazer a peça. Então, olha só, ele está aqui nessa última folha, a 5ª folha da peça. Linha 121, linha 150. Aí ele esquece que ele fez 5 páginas. E ele vai fazer mais uma, ele faz 6. Aí ele utiliza a folha da questão 1 para poder continuar a sua peça. A peça dele fica com 6 páginas. O que vai acontecer? Essa 6ª folha aqui, que na verdade deveria ser a folha da questão 1, ela não vai ser corrigida. Então você vai perder muito ponto dessas teses. Então esse é um detalhe também que você não pode errar de jeito nenhum. Tome cuidado com isso. Tem muita gente que não sabe, mas o edital da prova da OAB fala que você não pode inventar dados. E tem muita gente eliminada por conta disso. Por que você não pode inventar dados? Justamente por causa da isonomia. Então nenhum candidato pode se identificar ali. O corretor, quando ele for analisar a sua prova, ele não pode saber que aquela prova é sua. Ele não vai ter o seu número, só tem um código de barras ali. Ele nem sabe quem fez aquela prova. Se de alguma maneira você inventa dados, a OAB entende que você talvez esteja tentando burlar o sistema e você certamente vai ser eliminado por causa disso. Então o que acontece? Vem cá, deixa eu mostrar aqui na prática. Tem muito aluno que começa a inventar coisas. Então, por exemplo, ele vai fazer aqui a qualificação do reclamante, por exemplo, nesse caso, ele começa a colocar RG 1234, CPF 01234, ele coloca nacionalidade brasileiro. Essas informações, pessoal, se elas não estiverem no enunciado, você não pode inventar esses dados. Como que você faz quando você precisa colocar alguma informação que o enunciado não informou? Então, não vai fazer isso. Vamos supor que o enunciado deu só o nome do seu cliente, tá? Ele só falou, o seu cliente chama João. Como que você vai fazer a qualificação dele se você não tem os dados? Muito simples. Você vai colocar lá, João. Você sabe a nacionalidade dele? Não sabe. Então você coloca nacionalidade, 3 pontinhos. Você sabe qual é
o estado civil dele? Não sabe? Estado civil XXX. Você sabe qual é a profissão dele? Não sabe? Profissão, 3 pontinhos. Vocês perceberam aqui que eu utilizei 3 pontinhos ou XXX? Eu poderia ter utilizado, por exemplo, tracinho? Poderia ter utilizado isso aqui ou não? Não. O edital do exame da OAB é muito claro. Quando você não sabe alguma informação e você precisa indicar isso na sua peça, você só pode escolher entre 2 opções. Primeira opção, 3 pontinhos. Segunda opção, XXX. É isso, é simples. Ou 3 pontinhos ou XXX, tá bom? Outra coisa que muita gente faz é no final da peça assina o seu próprio nome. Então já pensou, se eu tô fazendo ali a minha prova na segunda fase do OAB, aí no final dela eu coloco lá o local e a data, né? Então coloquei, por exemplo, aqui, local, data, e aí eu coloco meu nome, Almir Fernandes. Isso aqui, pessoal, você nunca deve fazer. Se você assinar o seu nome, se você colocar o seu nome, se você fizer uma assinatura, você certamente será reprovado na segunda fase do OAB, porque a sua prova foi identificada, tá bom? Então, jamais faça isso. E aí, pessoal, o que você achou? Gostou? Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação dessa e assista os próximos vídeos, que a gente tem mais um monte de dica para que você não seja reprovado na segunda fase do OAB. Então vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.